O carbono está presente na natureza e no universo. Faz parte do DNA humano e até em estruturas sólidas como o diamante. O diamante, o grafite e o grafeno são composições do carbono chamados também de alótropos. 200 vezes mais resistente que o aço, flexível, eficiente condutor de eletricidade e um detalhe importante, mais barato do que os produtos utilizados na indústria de ponta, o grafeno é uma grande aposta do momento. Por exemplo, no setor aeroespacial, na produção de componentes eletrônicos como transmissores e baterias, setores como de energia, telecomunicações e as tecnologias voltadas para o meio ambiente, incluindo a dessalinização da água do mar. O Brasil tem uma das maiores reservas de grafite do mundo e agora tem o primeiro laboratório da América Latina voltado para as pesquisas com grafeno. Essa combinação pode trazer grandes retornos econômicos para o país. O Centro de Estudos com Grafeno, MarcGraph, da Universidade Mackenzie, em São Paulo, trabalha com produção, pesquisa e aplicações com o material. O grafeno é o primeiro material bidimensional e isso lhe dá uma série de propriedades únicas. Desde 1859, muitos cientistas tentaram produzir grafeno, usando métodos complexos, mas os primeiros cristais desse material foram produzidos em 2004, utilizando um método muito simples: apenas uma fita adesiva colada em peças de grafite e tirar lascas até chegar em uma camada muito fina. Os dois cientistas, André Geim e Konstantin Novoselov, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2010. Graças ao método da fita adesiva, as experiências se espalhavam rapidamente e hoje centenas de laboratórios em todo o mundo realizam testes com grafeno. O que faz do grafeno características de material em comum é a combinação de suas propriedades. É o material mais fino descoberto até hoje e também o mais leve. Apenas 3 gramas de grafeno dá para cobrir um campo de futebol inteiro. É o material mais resistente e conduz eletricidade melhor que o cobre. É transparente, flexível e pode tomar qualquer formato. Atualmente, uma folha de grafeno de 5,8 centímetros por 2,54 centímetros pode custar até US$ 275, uma média de US$ 21 por centímetros quadrados. No entanto, fatores como impurezas e estimatrias podem reduzir drasticamente esse preço. Apesar de ser um alântropo de carbono, como o grafite ou o diamante, o grafeno não é encontrado na natureza em sua configuração bidimensional, isto é, contendo apenas um átomo de altura. Na forma bidimensional, o grafeno tem sua estabilidade química drasticamente reduzida, apesar de adquirir propriedades físicas e químicas que tornam ótimo condutor de calor e de correntes elétricas e o material mais resistente já conhecido. Dessa forma, na natureza é privilegiada e ocorrências do grafeno de multicamada, que é bem menos interessante para aplicações tecnológicas. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, com a diferença de que possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. Na prática, o grafeno é um material muito mais forte, mais leve e mais fino, espessura de um átomo. Para se ter ideia, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm altura de apenas 1 milímetro. A aplicação do grafeno na engenharia civil. Em conjunto com o aço, os nanotubos de carbono podem ter alguns usos incrivelmente inovadores na construção. Nanotubos de carbono significam camadas de grafeno envolvidas em cilindros perfeitos. Possíveis aplicações incluem cabos para pontes com propriedade mecânica muito superior às atuais. Eles também podem ser incorporados ao concreto para atuar como fibra de suporte, fazendo com que o concreto resultante possa lidar com a tração e a compressão muito melhor do que o concreto tradicional.
Outra linha de pesquisa em desenvolvimento desenvolve o chamado aerogel de grafeno. Trata-se de sólidos extremamente leves, com propriedades impressionantes como isolante térmico, com uma densidade de apenas 0,16 mg por centímetro cúbico. O material tem sido testado como antídoto contra reação álcali-agregados, como revestimento anticorrosivo de estruturas mistas, concreto e aço, e como isolante termoacústico. Com elevada resistência mecânica e alta capacidade de recuperação elástica, o aerogel de grafeno já é considerado o produto mais leve desenvolvido em laboratório. O aerogel são materiais de baixa densidade, em estado sólido derivado de gel, o componente líquido substituído por gás. As aplicações do grafeno envolvem inúmeras áreas do conhecimento, em especial energia, sensores, compósitos e revestimentos, fotônica e optoeletrônica, automotivos e aeroespacial, comunicação, impressão 3D, biomedicina, polímeros, materiais esportivos, construção civil, saneamento e tecnologias. O Brasil, terceiro maior fornecedor mundial de grafita, matéria-prima para o grafeno. Minas Gerais corresponde por 73% da produção brasileira. E temos 4 principais centros que se ocupam da produção e do desenvolvimento: o McGraph, em São Paulo, MG Grafeno e CT Nano, que se localiza em Belo Horizonte. A Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul. O Brasil conta ainda com importantes universidades, institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e outras entidades que desenvolvem atividades envolvendo o grafeno. A FINEP, financiadora de estudo e pesquisa, tem apoiado projetos de pesquisa envolvendo grafeno e lançou Grafeno na Rota 2030, Soluções para a Indústria. Trata-se do primeiro programa federal envolvendo grafeno. A planta Fabril será a primeira planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Ela se localiza em Caxias do Sul. O grafeno é pesquisado na UCS desde 2005, com desenvolvimento nas áreas de nanotecnologia, medicina regenerativa, revestimentos avançados, tecidos de inteligência e segurança alimentar. Então, podemos concluir que os processos de obtenção do grafeno ainda apresentam pontos que dificultam sua produção em larga escala, como a necessidade de utilizar altas temperaturas e pressões, o custo elevado em reagentes orgânicos complexos e o uso de equipamentos modernos para análise e sintetização do grafeno. As características peculiares do grafeno, como resistência à tração, flexibilidade, contabilidade, transparência e tamanho, mostram a importância de se aplicar esforços para buscar em desenvolvimento meios de produzir grafeno com nível de qualidade e os custos aceitáveis. O Brasil detém uma das maiores reservas de grafite natural do mundo, composição base para a extração desse material promissor, estando assim numa posição privilegiada à frente a outros países no mercado mundial. Mesmo assim, o incentivo e concentração do interesse do governo se mostra ainda inferior a outros países com a mesma perspectiva de crescimento na área de nanocompositor.